Olá, pessoal! Agora a gente vai falar sobre os hormônios tireoidianos, que são hormônios cujas ações são silenciosas. A gente não percebe muito bem o que é que eles estão fazendo no nosso corpo, enquanto está tudo ok. Mas quando as coisas dão errado, quando a gente tem um processo patológico em curso, nós percebemos que as consequências desse descontrole hormonal são catastróficas. Isso porque os hormônios produzidos pela glândula tireoide vão levar à regulação da taxa de metabolismo basal das nossas células e por isso os efeitos são amplos. Bom, a glândula tireoide está ali situada na traqueia, que é esse tubo que vai conduzir o ar que a gente inspira até os pulmões. Essa traqueia tem seus anéis cartilaginosos, certo? E aí a glândula tireoide tem uma porção, né? Duas porções, que são chamadas de lobos e que são conectadas por um istmo, que é essa estrutura aqui do meio. Esse istmo está mais ou menos aqui entre a segunda e a terceira cartilagem da traqueia. E essa glândula tireoide, que parece com a borboleta, né, em seu formato, vai estar bem abaixo aqui da cartilagem cricóidea, tá? Que aqui não dá para aparecer muito bem. E um pouquinho mais abaixo da cartilagem tireoide, que acaba sendo mais saliente, tá? Principalmente nos homens, formando o famoso pomo de Adão. Bom, essa glândula tireoide vai ter como estrutura funcional, como unidade funcional, o folículo tireoidiano. Esse folículo vai ser composto por células foliculares, tá? E por uma substância chamada coloide, onde aqui a gente vai ter tireoglobulina, iodo, enfim. Também nessa glândula tireoide nós vamos ter a presença de células parafoliculares, certo? Que são células que estão próximas aos folículos. Então, as células foliculares são responsáveis pela produção dos hormônios que a gente já conhece, que são os hormônios T3 e T4, que participam daquele eixo de regulação hipotálamo, hipófise, tireoide. E a gente vai ter as células parafoliculares que não participam desse eixo, porque elas levam à produção de calcitonina, que vão agir sobre aquele eixo direcionado à resposta fisiológica, em que, na verdade, vai haver alterações nas concentrações de determinadas substâncias no sangue, são como a glicose e, nesse caso aqui, o cálcio e o fosfato. Então, a calcitonina não faz parte desse eixo de regulação entre hipotálamo, a hipófise e a glândula tireoide, e a gente vai dar um foco aqui nas células foliculares produzindo o T3 e o T4, que são eles aqui os responsáveis por essa ação na regulação do metabolismo das células, certo? Então, como a gente está falando das células foliculares, nós vamos ter aqui um processo de síntese desses hormônios tireoidianos. Como é que isso acontece? Na membrana presente na parte mais basal da célula, a gente vai ter aqui transportadores, proteínas transportadoras de sódio e de iodeto. Esse iodeto que entra aqui dentro da célula vai ser jogado para dentro do coloide por uma proteína chamada de pendrina, presente aqui na porção mais apical dessa célula folicular. Essa pendrina joga para fora não somente o iodeto, mas íons cloreto. Então, ela vai colocar o iodeto dentro desse coloide. Por outro lado, e concomitantemente, a gente tem aqui nessa célula a produção da tireoglobulina, tá? Que vão estar ali associadas a aminoácidos do tipo tirosina. Como a gente havia falado, a tirosina vai ser fundamental nesse processo de formação dos hormônios tireoidianos. Então, essas tireoglobulinas são empacotadas aqui em vesículas e são liberadas também para o coloide. Essa tireoglobulina que foi jogada aqui para dentro do coloide vai se ligar a esse iodo. E percebam, é iodo e não iodeto. Então, o iodeto que foi jogado aqui para fora pela pendrina vai ser oxidado a iodo por uma enzima conhecida como TPO, a tireoperoxidase ou peroxidase tireoidiana. Essa TPO vai oxidar esse iodeto a iodo e aí o iodo pode se ligar à tireoglobulina. E ele pode se ligar formando o DIT, tá? Em que existem dois iodos para uma molécula de tireoglobulina, e o MIT, que é um iodo e uma tireoglobulina associados. Todos esses processos aqui, tanto de oxidação do iodeto e iodo, quanto a ligação do iodo à tireoglobulina, vão ser catalisados pela TPO. Aqui a gente tem, então,
a formação do T3 e do T4 a partir desse DIT e do MIT. O que é que vai acontecer? Quando o DIT se associa com outro DIT, nós temos então 4 iodos nessa molécula, nós temos a tiroxina, que é o T4. E quando o DIT se associa com o MIT, nós temos 3 iodos, e a gente tem a triiodotironina, que é chamada de T3, certo? Essa associação entre DIT e MIT também é catalisada pela TPO. Então, a gente tem aqui a internalização dessas moléculas, seja por meio do receptor de megalina, tá? Que vai formar essa estrutura vesicular aqui, junto com essa molécula de tireoglobulina associada ao iodeto. Ou elas podem ser endocitadas e posteriormente vão se ligar aos lisossomos. Então, aqui nos lisossomos a gente sabe que existem enzimas, tá? E proteases que vão degradar, podem clivar essas ligações entre as tirosinas das tireoglobulinas, levando então à liberação do T4, tá? E aquilo que não servir, que não for ligado ao iodeto, ao iodo, vai ser reciclado por essa célula e colocado para o colóide de novo. E essas proteínas essas tirosinas que estão transformadas e que estão ali ligadas ao iodeto, podem então ser secretadas por essa célula, tá? Que são os hormônios T3 e o T4. Bom, como é que essa secreção dos hormônios tireoidianos é regulada? A gente já sabe que existem neurônios, que são os neurônios parvocelulares do hipotálamo, que vão secretar TRH. Então, aqui a gente tem a ação desse TRH sobre os tireotrofos presentes na glândula hipófise, tá? E a glândula hipófise, quando estimulada, leva à liberação desse TSH, que agora age estimulando a glândula tireoide. Já os hormônios produzidos por essa glândula tireoide podem inibir a síntese desse TSH lá na hipófise, como também podem inibir a síntese e liberação do TRH pelas células hipotalâmicas. O que pode regular ainda mais essa secreção dos hormônios tireoidianos? Estresse, temperatura e o ritmo diário, que é o ritmo de secreção normal desses hormônios. Tudo isso aqui vai ter associação com o hipotálamo, como a gente falou, porque esse hipotálamo está relacionado com neurônios do núcleo supraquiasmático. Enfim, ele vai receber aferências de vários lugares do encéfalo e esses processos podem levar a alterações dos hormônios do hipotálamo, da hipófise e, consequentemente, da tireoide. A nível celular, como é que vai acontecer essa regulação? Então, a gente tem o TRH, que vai agir sobre o receptor de TRH lá nos tireotrofos da hipófise, e isso leva à ativação de uma proteína GQ. Então, mais uma vez, as proteínas G entram nessa sinalização. A gente nunca se cansa de falar delas. A GQ ativa a PLC-beta, que leva a clivagem, digamos, dos fosfolipídios de membrana, o PIP2, em IP3 e diacilglicerol. E o IP3 age sobre canais do retículo endoplasmático, levando à liberação de cálcio. Esse cálcio vai promover a exocitose das vesículas contendo o TSH. E esse TSH cai na circulação sanguínea, ativando o receptor de TSH na tireoide. Esse receptor TSHR vai levar à ativação da proteína GS, tá? E da proteína GQ. A proteína GS ativa a adenililciclase e a proteína GQ, como a gente viu, ativa a PLC, a fosfolipase C-beta. A adenililciclase ou adenililciclase leva ao aumento da produção do AMP cíclico, que ativa, quando temos 4 AMP cíclicos, a pKa. Já a PLC-beta forma IP3 e DAG, que levam à produção de cálcio e à ativação da enzima PKC. Como a gente está vendo aqui, existem essas vias de sinalização, A gente está vendo aqui a via de sinalização da fosfolipase C-beta, formando DAG, ativando a PKC. E essa PKC pode agir na transcrição gênica, como a gente já havia falado, tanto a PKC quanto a PKA. Em resumo, a gente tem isso aqui. A PKA vai levar a uma maior síntese daquele transportador de íons sódio e de iodeto, a uma síntese maior da tireoglobulina, como eu havia falado, a uma síntese do receptor TSH, ou seja, vai tornar a célula mais sensível à ação desse TSH. Consequentemente, pela maior síntese dessas proteínas transportadoras aqui de íons sódio e iodeto, a gente tem uma maior iodação da tireoglobulina.
até porque tem mais iodo entrando dentro dessa célula, tá? Dentro do colóide. Então, a gente tem uma maior iodação, a gente tem uma maior reabsorção desse colóide, uma maior secreção e uma maior proliferação dessa célula a partir da fosforilação de determinadas enzimas, tá? Que vão promover, por exemplo, a fusão dos grânulos com a membrana. E aqui do outro lado a gente tem a PKC levando ao efluxo de iodo, provavelmente por meio da fosforilação da pendrina, tá? E por meio da produção de H2O2, que também é um substrato importante para essas reações enzimáticas. Agora sim, nós vamos falar sobre a ação dos hormônios tireoidianos, tá? Sobre as mais diversas células do nosso corpo. É importante lembrar que esses hormônios tireoidianos são hidrofóbicos e por conta disso eles vão estar ligados a proteínas plasmáticas ou proteínas transportadoras específicas. Então, a albumina, que é uma proteína plasmática muito abundante, vai estar ligada aí, por exemplo, a esses hormônios tireoidianos. Antes disso, antes de falar da entrada desses hormônios tireoidianos dentro da célula, é importante a gente frisar que os receptores desses hormônios tireoidianos podem estar associados em dímeros, tá? Ou podem ser monômeros. Então, como o monômeros ele está sozinho, e como o dímero ele pode estar tanto ligado a outro receptor tireoidiano, né, o mesmo tipo, ou seja, homodímeros, ou podem estar ligados a receptores distintos, como por exemplo o receptor RXR, o receptor do ácido retinóico, enfim. A combinação mais comum, por possuir maior afinidade de ligação, é essa combinação entre o receptor tireoidiano, tá, o TR, e o RXR, certo? Então, no estado em que não há ligação, em que não há entrada desses hormônios tireoidianos dentro da célula, esse complexo desses dois receptores está ligado aqui ao TRE, que é o elemento de resposta ao receptor tireoidiano. E essa ligação aqui faz com que se associem proteínas correpressoras que vão levar a uma inibição dessa transcrição de genes-alvo desses hormônios tireoidianos. No entanto, quando a gente tem aqui a entrada dos hormônios tireoidianos, haverá uma transformação aqui na atividade desses complexos. Vamos lembrar que o T3 é um hormônio biologicamente mais ativo do que o T4, certo? Existe uma maior produção de T4 pelas células da tireoide, tá? Sendo que esse T3 acaba por ser mais influente, mais efetivo, porque ele tem uma maior afinidade pelo receptor. Então, o que acontece? Existe dentro das células uma enzima chamada de deiodinase. Essa deiodinase vai levar a conversão do T4 em T3. Então, aqui com a conversão do T4 a T3, a gente pode ter o T3 interagindo com esse receptor que está lá no núcleo, certo? Esse T3, quando se liga a esse receptor, permite um desacoplamento desse complexo correpressor e uma ligação de um complexo de proteínas coativadoras que agora promovem a transcrição gênica. Essa aqui é a ação genômica, tá? Que influencia a transcrição gênica de determinados genes que são regulados pelos hormônios tireoidianos. Existe também uma via não genômica, tá? Que é muito diferente daquilo tudo que a gente já aprendeu, mas os hormônios tireoidianos podem agir sobre receptores de superfície, que não são receptores convencionais. Aqui a gente tem uma proteína integrina, que normalmente é uma proteína de adesão celular. Essas integrinas estão aqui presentes na membrana, e essa específica aqui, que é a V-beta-3, pode levar à ativação de algumas vias intracelulares a partir da ligação desses hormônios tireoidianos na superfície. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a via da PLC sendo ativada, e aí a gente tem a liberação de cálcio pelo retículo, a ativação da PKC, a gente tem a ativação das vias das MAP kinases, e essas vias das MAP kinases podem levar à fosforilação de proteínas importantes aqui para a coativação dessa transcrição gênica e podem promover o tráfego dessas proteínas que estavam presentes ali no citosol a partir da fosforilação para dentro do núcleo, onde elas vão agir juntamente com o receptor de hormônios tireoidianos. É importante lembrar também que esses hormônios tireoidianos, apesar de serem lipofílicos e conseguirem atravessar a membrana plasmática, geralmente são colocados para dentro dessa célula por transportadores de aminoácidos, como por exemplo os tipos MCT. Mas aí fica só a título de curiosidade.
Aqui, finalmente, nós temos essa ativação genômica, que é um pouco mais detalhada. Na ausência do T3, a gente vai ter o quê? Nós temos essa sequência de DNA, tá? Que vai se ligar, vai ser reconhecida por esse receptor tireoidiano em associação com esse receptor de AXR, certo? E com essa ligação, que já é basal, digamos, já acontece sem a presença do T3, a gente tem a ligação de complexos correpressores formados por proteínas como a proteína NCOR, a SMRT, a SIN3 e a HDAC, que é uma proteína que promove a desacetilação das histonas. Como a gente está vendo aqui, a cromatina é altamente condensada e aí não tem como os fatores de transcrição gênica e da RNA polimerase do tipo 2, por exemplo, agir sobre essa cromatina. Quando a cromatina está condensada, a gente não consegue fazer síntese de proteínas mais, tá? Por outro lado, quando a gente tem a presença do T3, esse T3 se liga a esse receptor tireoidiano, há um desacoplamento desse complexo correpressor e há um acoplamento agora de um complexo constituído por proteínas coativadoras da transcrição. A gente tem essa proteína SRC1, aqui ligada a esse receptor tireoidiano. A essa SRC1 se associa um complexo, né, que é composto pela CBP, P300, e pela PCAF, que é um fator de ligação a esse CBP. E eles dois juntos vão também chamar essa proteína aqui, esse complexo chamado de trap-drip. Em conjunto, esse complexo vai levar à acetilação das histonas, e essas histonas acetiladas promovem uma descondensação dessa cromatina. Então, a gente está vendo aqui que essa cromatina descondensada contém porções do DNA que podem sofrer a ação de TAF, TF2A, TBP, que são fatores de transcrição, e a RNA polimerase, que vai poder agora transcrever essa sequência de DNA. Então, aqui a gente está vendo os efeitos dessa ativação dos receptores tireoidianos. O T3 aqui agindo sobre o receptor tireoidiano de forma resumida. Como a gente viu, ele pode estar acoplado a diferentes receptores, porque são muito semelhantes a eles. A gente tem aqui um aumento da síntese do RNA mensageiro. E esses genes podem levar a uma produção, por exemplo, de proteínas como a UCP, que são proteínas responsáveis pelo desacoplamento mitocondrial, ou seja, prótons presentes na matriz, no espaço intermembranoso, são bombeados de volta à matriz mitocondrial, e isso vai estar totalmente relacionado com a produção de calor, por exemplo, gera muito calor, vai levar ao aumento do efeito simpático, tá? Como a gente viu, ele acaba por sinergizar as catecolaminas, além da norepinefrina produzida pelo sistema nervoso. A gente tem o aumento da bomba de sódio-potássio ATPase, ao aumento da produção de mitocôndrias e de enzimas da cadeia respiratória, além da produção de outras enzimas e proteínas, como por exemplo a gente já tinha visto a produção da cerca lá no coração, proteínas para maturação e crescimento ali desses órgãos-alvo, certo? É importante a gente lembrar e notar aqui que com o aumento dessa mitocôndria, das enzimas das cadeias respiratórias, da bomba de sódio e potássio, nós temos uma maior atividade metabólica dessa célula. E aí, para aumentar essa atividade metabólica, a gente precisa de mais oxigênio e, consequentemente, a gente vai estar gerando mais metabólitos, CO2, entre outras coisas. Portanto, já que a gente tem um consumo de oxigênio, o nosso corpo precisa fornecer oxigênio, seja da respiração, e aí a gente tem um aumento da ventilação pulmonar, a gente tem um aumento do débito cardíaco, porque a gente precisa levar oxigênio para essas células, tá? Então, o aumento da frequência cardíaca, o aumento da pressão, vai levar a um maior fornecimento desse sangue oxigenado para as células e, consequentemente, vai fornecer oxigênio para a cadeia respiratória, para as mitocôndrias, para a geração de energia. Esse consumo de oxigênio também vai ser muito importante aqui para a mobilização de substratos dentro da célula. Então, a pessoa tende a comer mais, porque você precisa garantir essa energia para as suas células, mas em compensação você tem uma maior mobilização
desses carboidratos, proteínas, lipídios. A gente vai ter uma taxa muito alta de glicólise e de gliconeogênese, ou seja, tem um turnover muito grande, porque você está quebrando glicose, está sintetizando glicose, porque essa ação metabólica da célula é muito rápida, certo? Você tem uma maior lipólise dos lipídios e você tem uma maior proteólise. Vai fornecer mais proteínas, mais aminoácidos e mais ácidos graxos, enfim, para essa célula ter como substrato para a geração de energia. Como consequência desse aumento da taxa metabólica, você tem a maior produção de metabólitos como CO2, a ureia, e esses metabólitos precisam ser excretados do seu corpo, certo? Então a gente tem uma maior ventilação pulmonar, um aumento da frequência respiratória para eliminar esse CO2. Nós temos também o aumento da função renal para excretar a ureia, por exemplo. Nós temos diminuição da massa muscular e diminuição do tecido adiposo. Isso aqui mais por conta dessa mobilização desses substratos, como a gente falou, há uma maior proteólise e há muitas proteínas presentes no músculo, e uma diminuição do tecido adiposo por lipólise. Existe tanto a lipólise quanto a lipogênese, no caso a síntese e a degradação dos lipídios, mas a lipólise acaba sendo maior na estimulação pelos hormônios tireoidianos. E por fim, nós temos o aumento da termogênese, tanto por conta dessa taxa de metabolismo, tá? Então, todo esse processo de formação de energia gera calor no nosso corpo, quanto também por meio desse aumento aqui dessas proteínas desacopladoras lá na mitocôndria. E como consequência dessa termogênese, a gente tem uma maior perca, uma maior eliminação, na verdade, de água para compensar esse aumento do calor dentro do corpo através da sudorese. Vale lembrar que existem isoformas dos receptores de hormônios tireoidianos, tá? Existe TR-alfa, que está presente no cérebro, nos rins, nas gônadas, nos músculos e no coração. O TR-beta, que está presente na hipófise e no fígado. E o TR-beta2, presente no hipotálamo e na hipófise. É importante lembrar também que essa ação genômica dos hormônios tireoidianos pode ser tanto uma ação estimuladora, como a gente está vendo aqui, como uma ação inibitória. E quando a gente fala de uma ação inibitória, isso vai acontecer principalmente lá na hipófise e lá no hipotálamo, certo? Porque aí esses hormônios tireoidianos, quando entram dentro dessas células presentes na hipófise e no hipotálamo, inibem a transcrição dos genes de TSH na hipófise e de TRH no hipotálamo. E aí a gente não tem a liberação desses hormônios, o que configura a alça de feedback negativo. Quando tem muito T3 dentro da circulação sanguínea, né, pela produção lá na tireoide, esse T3, principalmente, agindo ali dentro das células da hipófise e do hipotálamo, levam à inibição desses hormônios para regular os níveis de T3 sanguíneos.